todos aí chegando. Tudo bem, seu Wilson? Tudo bem, Nancy? Olá, tudo bem? Seu Josa. Espero que todos estejam bem. Oi, tudo bem, Alba? Que bom, seu Joso. Lia, seja bem-vinda. Márcia Mujinski. Oi, Oi, tudo bem? tudo bom e você? Tudo bom, Para onde você tá? variar, estou sem energia em casa, então eu vim para fora, pro quintal, para fazer evangelho no quintal. Muito bem. Só faltou ter o pé de abacate, igual fazia o Chico. Ó, tá Ah, aparecendo aqui, o pé de abacate está do outro lado, que eu tenho um pé de abacate, aqui tá aparecendo a flor do vizinho. pronto, pronto. Já estamos iluminados com essa ideia sua. Já vai pegar todos esses fluidos da natureza. Isso é muito bom, Márcio. É verdade. Tá tudo bem? Como é que tá a família? Tudo bem, graças a Deus. E você, Hernani? Tudo bem? Família tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Nós nos falamos sempre pelo WhatsApp, mas fica difícil de ver às vezes, né? É verdade. Mas a gente se encontra semana que vem, a gente tem drive-thru, daí a gente se encontra no drive-thru. É. Ou nos encontramos sempre em desdobramento, né, Márcio? Nos trabalhos É aí. verdade. Sempre, sempre trabalhando. A gente não para, não. O corpo descansa, mas o espírito continua trabalhando. Exatamente. Teve até um evangelho falando da prece, né? Que vocês falaram sobre, olha, a necessidade da prece, que quando o A corpo prece antes descansa. de dormir. Exatamente. É isso aí, muito legal. Vamos aos recados? Bora! Então vamos Você lá. tá com o Então, número da esperança aí? Porque eu tô sem. eu fiz uma colinha. É, Eu sempre pedia para você e comecei. Ó, já estou olhando para ela ali. Ó. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente quer agradecer, né, Márcia? Em nome do Esperança. sim. Eu queria falar que quando entramos aqui para falar com vocês e fazer evangelho, quando a gente fala que nós queremos agradecer, eu, a Márcia, o Cleiton, todos aqueles do Esperança que fazem parte desse conjunto de trabalhos agora, neste momento que nós estamos vivendo, e da maneira que estamos fazendo, principalmente para o trabalho social, que recebemos tanto ajuda, tanto apoio de todos vocês. Quando nós viemos aqui falar, a gente quer agradecer. Nós queríamos deixar para que vocês entendam que essa gratidão, quando nós falamos, nós queremos agradecer, vocês estão nelas. É uma gratidão a Jesus por todo esse trabalho que vem sendo feito e principalmente que nessa força que se move para que as coisas aconteçam, todos vocês que nos ajudam estão nesse sentimento de gratidão. Um sentimento nobre que edifica, muitas das vezes fortalece muitas pessoas. Então, Esperança, em nome da Esperança, não é o meu, o da Márcia, do Cleiton, do Marco, não interessa. Em nome da Esperança, todos vocês que doaram. Ah, eu doei 10 cestas, ok. Eu doei um litro de óleo, ok. Já preencheu o que a gente precisava. Porque Jesus não quantificou, né? Ele qualificou, não é verdade? Então, Com tudo é certeza. bem-vindo. Tudo é bem-vindo. Então, a gente agradece a vocês mais uma vez. Estamos aí de novo nessa corrente que é todo mês, não para. Então, todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. Você lembra quantas cestas foram da última vez, Márcia? Foram 98 que nós entregamos. 98 cestas. Com sacolinha de bolacha. 98. Isso, a gente entregou a sacolinha do café da manhã, né, que tinha bolacha, um achocolatado, e daí nós ganhamos uma doação de doces também, então foi bem completinha dessa vez. Além da cesta básica, a gente entregou um kit de café bem caprichadinho para eles. Também entregamos produtos de limpeza, leite e fralda. Que legal. Então, isso tudo é a soma de todos os esforços de vocês que nos ajudam. Então, mais uma vez, obrigado
pela ajuda e pelas doações. Lembrando que dia 20 e dia 27, né, Márcia? Dia 27. Acho que é 27, não é? Acho que você mandou dia 20 ou dia 27, um negócio assim. Você vai confirmar nas Porque redes sociais. o próximo drive-thru é a semana que vem, dia 20. Isso. E daí a gente tem um drive-thru dia 20 e o outro dia 27. Isso, é isso aí que eu ia falar. Então, dia 20 e dia 27, nós estaremos lá na casa, das 10 ao meio-dia, recebendo as doações. Então, quem puder levar alguma coisa, que queira levar alguma coisa pra gente, nós estaremos lá recebendo. Tá bom? 1 quilo faz toda a diferença, como você falou, Hernani. Se não fosse 1 quilo de alimento, ia faltar. Então, a gente fez no mês passado aquela campanha e a gente conseguiu atender todas as famílias. Todos aqueles que chegaram receberam as cestas. Então, e ainda sobrou um golinho que se chegasse alguém de emergência, a gente tinha para atender. Exatamente. Então, gratidão mesmo é o que resume esse trabalho que a gente está conseguindo fazer com a ajuda de todos, né? Eu falo que a gente está só aqui com a carinha pedindo, a cara de pau pedindo, né? Mas que esse trabalho é das outras pessoas que nos auxiliam sempre. Eu costumo brincar, às vezes, Márcio, que é assim, quando você pede uma pizza, o cara que fabricou a pizza chega até você. Você só saboreia a pizza, correto? O Esperança é o motoboy. Quem tem o prazer de receber a pizza são vocês que doaram e aqueles que receberam. O Esperança é o motoboy, ele só leva. Não é verdade? Só isso. É isso aí. Então, somos só entregadores. São entregadores. A gente agradece a vocês de novo aí por todas as doações. E lembrando que nós estamos continuando com a campanha, né? E tem o bazar também, né, Márcia? Se alguém quiser levar alguma coisa para o bazar, como é que pode fazer? Isso, também no dia 27 a gente vai ter a equipe do bazar, que vai estar lá recebendo as doações. Então, produtos, então pode ser roupa, sapato, eletrodoméstico, que não estejam usando, mas estejam em bom estado de uso, a gente aceita a doação. Eu falo assim, que aquilo que a gente usaria é aquilo que a gente doa. Então, a gente, no começo da pandemia, a gente doou tudo que a gente tinha no Esperança, porque ia estragar, porque a casa estava fechada. E agora a gente, em breve, vai abrir de novo, então a gente está arrecadando para fazer o Mega Bazar, que vai acontecer em maio. Então, já estamos recolhendo e o pessoal vai estar recebendo também no dia 27, lá no Esperança. Ok. E aí também temos o telefone para atendimento fraterno, que é 96327-3578. Repetindo, 96327-3578. Hernani, como é que funciona esse atendimento fraterno? Você anota esse telefone, a Esperança sempre coloca nas redes sociais uma postagem referente ao atendimento fraterno, que tem lá o telefone, você aciona o telefone com a gente, o Esperança retorna para você e faz uma conversa com você. Hernani, eu conheço uma pessoa que precisa conversar, indica o nosso telefone, nosso atendimento. E onde eu posso achar vocês? Nas redes sociais, né, Márcia? YouTube, Sim. Facebook, Instagram, estamos todos lá, né? É o @esperancacotia, não é isso? Isso mesmo, Esperanca Cotia, todas as redes sociais iguais. A gente tem mais de 500 palestras lá, entre palestras e evangelhos, que a gente começou em março. Então, a gente está com mais de 500 já. Porque são 2 palestras por semana, né? E um evangelho todo dia. Então, a gente está com mais de 500. Que maravilha! 500 pedacinhos de conversa com Jesus lá no nosso Instagram, no nosso YouTube. E também tem aqui no Instagram e no Facebook. Tudo que a gente faz, a gente coloca nas 3 redes sociais para atender todas as pessoas. E se você souber de alguém que está precisando de uma palavra de conforto, lá no Evangelho do Cristo a gente encontra para todos os gostos, todas as dores, todas as alegrias, né? Exatamente. O conforto, a esperança, o bálsamo, o reforço, né? A coragem. Lá a gente vai encontrar tudo isso. Basta tirar o espírito da letra, ter olhos para ver, né? Com certeza. É isso aí. Marcinha, vamos lá? Vamos começar? Você faz a prece? Faço a prece inicial, você faz a final. Tá bom? Então, assim, agradecemos a Deus e toda a espiritualidade de Esperança, nossos mentores individuais, os mentores individuais de cada um que está aqui conosco assistindo esse evangelho ao vivo, aqueles que vão assistir depois a gravação. Pedimos a eles que nos envolvam com muita luz, muita paz, muita harmonia, e que as palavras de hoje do evangelho possam tocar o nosso coração e fortalecer a nossa fé para a nossa caminhada diária.
Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, Márcia. Márcia, o tema de hoje refere-se às ações das nossas palavras, não é isso? Sim. Tem um texto de Emmanuel que está no livro O Companheiro, chamado No Domínio das Palavras. São 20 frases, eu acho que são 20 frases, isso, 20 frases. Eu recomendo, quem quiser depois ler todas, mas eu separei algumas aqui, na verdade são 7 frases, para a gente poder conversar um pouco sobre o nosso tema de hoje, né? Porque geralmente a gente fala e não percebe o que está dizendo e a gente não tem noção da força que tem uma palavra, né? Porque conforme a gente já ouviu aí às vezes, a boca fala o que o coração está cheio, né? Se nós conseguirmos dominar nossos sentimentos, as nossas intuições, o nosso instinto de responder e ficar calado, muitas das vezes pouparia muito sofrimento, né? Como também, Muito mesmo. muitas das vezes uma palavra pode consolar, como pode tirar de alguém de um suicídio ou de uma depressão. Uma palavra pode ser uma palavra de bom ânimo, mas isso decorre daquele que já tem consciência do que vai falar, né? Muitas das vezes, quem já assistiu o filme Nosso Lar, vê quando André Luiz está sendo atendido, que Elísias, né, chega lá e fala assim, põe a água na boca e não engole. Água Né? da paciência. Água da paciência. Ali é uma lição maravilhosa, que ele está querendo dizer para André Luiz, para de falar um pouco, para de reclamar, espera, aguarda que as suas respostas serão atendidas. Então é isso. E dentro dessas frases que eu te falei agora sobre esse livro, eu gostaria de ler a primeira, para a gente poder conversar. Fala e conhecer-te-ão. Ou seja, quando nós falamos, e quem tem o olhar mais apurado pode nos conhecer. Por quê? Porque, invariavelmente, nós falamos muito daquilo que já foi dito agora, o que está cheio no nosso coração, né? A gente começa a entrar em algumas vezes, caminhar em algumas rodinhas de conversa, se assim eu posso dizer, e para quem já está começando a trilhar o Evangelho e deseja mudar as suas, vamos dizer assim, as suas más tendências, começa a perceber. A gente começa a parar na rodinha e, de repente, essa rodinha está sendo maledicente com alguém que não está presente. Né? O que diz essas palavras que saem da boca das pessoas? Muito do que elas realmente representam. Né? E a gente aprende, olha, falar de alguém não vai te trazer nada de bom. Pelo contrário, você só vai alimentar aquilo que é ruim, né? E dar continuidade naquilo que não vai ter valor algum para você. E isso tudo, a gente reflete o seguinte, né, Márcio? Qual é o peso, então, realmente da nossa palavra? Muitas das vezes nós estamos no mundo falando sem perceber o que dizemos? Ou será que a gente tem que realmente fazer um esforço e parar, peraí, deixa eu ver o que eu vou dizer para a Márcia agora, para que eu não a fira. Deixa eu ver qual é o tom da minha palavra, para que eu não machuque. Espera um pouquinho, é melhor eu silenciar neste momento, para que a coisa se acalme, para que depois eu possa entrar com a palavra certa, com o tom da palavra correta. Não é verdade? Você sabe disso, os psicólogos têm muito aquele negócio. Quando vai falar com a criança, mantenha-se na altura dela, use um tom de voz pacífico para que ela te compreenda. E qual é a diferença que a gente pode fazer com aqueles que estão à nossa volta no nosso dia a dia? Por que não agimos assim também com eles, não é verdade? É isso mesmo, Hernani. E assim, existem formas e formas de falar, né? A gente pode falar até uma frase que seja um pouco mais dura para chamar a pessoa para a realidade, mas com carinho, né? Então, a gente tem que saber escolher as palavras, porque a gente não pode usar aquela ação de 5 minutos, né? Vou pensar e já vou falar e não quero nem saber. Porque isso volta pra gente também, né? É questão da gente entender que eu não quero pra mim, eu não quero pro outro o que eu não quero pra mim, né? Jesus já falava, amar o próximo como a ti mesmo. Faça ao teu próximo o que você quer que faça pra você. Então, uma palavra, quando ela é maldita, mal falada, ela pode causar um prejuízo gigante, porque depois que a gente falou, não tem como desfalar, né? Eu falo, falou, não tem como desfalar. E assim, por mais que a gente peça perdão, peça desculpa, vai ficar aquela magoinha ainda no coração, né? Da pessoa que ouviu. E o quanto poder tem uma palavra. É. Quer ver um exemplo, Márcio? Quando você está na ira,
e profere palavras com um sentimento de raiva, isso já foi provado por cientista com a questão da água. Acho que todos já viram essa experiência. Nós temos o poder de machucar. De machucar. De machucar. E você falou muito bem, eu não posso fazer para o outro o que eu não quero para mim. Né? E muitas das vezes, muitas pessoas utilizam daquele negócio assim, ó, eu sou espontâneo e verdadeiro. Comigo aqui a verdade é transparente. Sem usar Eu falo o que eu penso, não sou falsa. Exato. Sem usar da caridade. Sem usar da É. caridade. Porque hoje, quando nós falamos desse tema da força da palavra, a reação e a reação das palavras que usamos, é justamente isso. Você pode falar, como Jesus usou, né? Quando traz aquele personagem bíblico que está endemoniado, Jesus foi firme. Sai dele. Mas por nenhum momento Jesus deixou de ser caridoso e fraterno. Ele só ordenou moralmente, sai dele. E o espírito sai dele e ele volta a ter lucidez. Então, o que nós temos que pensar é o seguinte, a palavra tem um poder muito grande. Né? Você quer ver um exemplo, tanto para o bem quanto para o mal? Quando nós olhamos Chico falando, quando nós olhamos Dalai Lama, quando nós olhamos Luther King falando, a gente vê que ele tem um contexto da palavra oratória que agrega, que desprende, que tira a escravidão, que mostra o caminho correto, que traz a paz, que traz a reflexão, mas também temos personagens que já passou pelo mundo, que usaram a palavra muito bem, a oratória, como Hitler, que era um excelente orador. Só que aí ele usava para o sentido do egoísmo, do orgulho, de dominar. Então, hoje, ainda mais nos dias de hoje, né, Márcio? Que parece que a paciência se perdeu, porque as palavras que nós temos hoje, eu não aguento mais. Não quero mais. Eu não consigo mais. Não aguento mais esperar. Olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, nós temos que ter um pouco mais de paciência para com as nossas próprias palavras, se assim eu posso dizer. E tem uma outra frase nesse texto que eu comentei no início, que diz assim: quem fala sem o coração, naquilo que fala, não alcança o coração de que deseja atingir. Olha que coisa bonita. Quem fala sem o coração, não alcança o coração daquele que você deseja atingir. E é verdade. Eu disse no começo aqui, a nossa boca fala que o coração está cheio. Se você se propõe a socorrer, a compreender, ou até mesmo a acolher alguém, use seu coração. Use seu coração para isso. Não julgue, não critique, né? E espere que esse trabalho não é nosso, esse trabalho é de Jesus, de toda a espiritualidade, como tem cada um de nós em nosso roteiro, o nosso trajeto. Não é isso? E eu falo assim, Hernani, que o dom da palavra, ele tem que ser muito bem usado, né? Quando a gente fala com o coração, realmente a gente toca. A gente toca por bem, a gente consegue levantar uma pessoa, a gente consegue dar esperança para ela. Agora, se a gente utiliza a nossa palavra para o mal, a gente destrói, como você falou, o Hitler, que destruiu um planeta inteiro, né? Através da sua oratória tão persuasiva, né? Sim. E a gente tem que saber escolher as palavras no nosso dia a dia. Porque é a forma que a gente tem, diferente dos animais, a gente consegue se comunicar através das palavras com várias pessoas em vários locais. E esse momento que a gente tem, que você mesmo falou, que a gente está vivendo hoje, a gente consegue disseminar através até das redes sociais coisas boas e coisas não tão boas, né? Como a gente vê os fake news correndo por aí de um monte de coisa, que é a palavra sendo mal utilizada num veículo que poderia ser muito bem utilizado, né? Sim, sim, verdade. Veja bem, porque hoje é muito fácil, né, falar pelas redes sociais, né? Porque não estão presentes, estão isolados, né? Mas, da mesma maneira, muitas das vezes você recebe uma mensagem de alguém e você fala, nossa, por que essa pessoa está assim? Né? E a gente acordou para a esquerda. E aí a gente não tem aquela questão de ver como é que está a pessoa, qual o semblante dela. Você não está conversando com ela, né? E muitas das vezes essa mensagem que chega, já chega machucando, né? Mas eu agora queria refletir um pouco sobre, não tem como não falar dele, né? Jesus, né? Como é que eram essas de todos os versículos, de todas as parábolas, a gente não consegue encontrar ele maldizendo alguém. Da sua boca só saía doce, só saía consolo, independente de quem chegava perto dele ou de quem pedia auxílio.
ou até mesmo daqueles que agrediram, né? Até mesmo daqueles que agrediram. Então, é um exemplo que a gente tem que seguir. Uma outra frase desse texto de Emmanuel está escrita assim, ó, nunca te arrependerás de haver dito uma boa palavra. E aí, por isso que eu chamei o exemplo de Jesus de novo, né? Hernani, mas como é que eu posso saber se minha palavra é boa? A Márcia deu um dos caminhos agora na nossa conversa, fazendo para o outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Tem um pouco de reflexão antes de falar, né? Deus nos criou com 2 ouvidos, né? E uma boca. Isso deve fazer algum sentido, porque ele não erra. Então, deve ter um propósito para isso, para que a gente possa ouvir mais e só falar quando for necessário. Porque se a gente vê os grandes que passaram pela terra, o Chico, era um silêncio às vezes. Aí quando ele abria a boca era uma frase doce, num tom de voz quase que nos trazendo sono, né? E muitas das vezes a gente tem o ímpeto de falar, de dizer, isso eu estou falando por mim mesmo, porque eu sou assim. E às vezes a gente fala e não percebe que machucou alguém que está do lado, ou que a palavra que foi dita na hora poderia ter esperado mais um pouco, né? Uma outra frase do texto, a palavra indulgente, ou seja, a palavra que consola, que compreende o erro alheio, é vacina contra muitos males, né? Chico de lá, uma frase maravilhosa, quando alguém chegava e apresentava um problema para ele, falava assim, vamos pedir para Jesus, que Jesus vai nos mostrar o caminho. Então, de uma passividade muito grande, Chico, quando ele usa essas palavras. A gente tem também, né, Márcia, que contra o nosso ímpeto de querer resolver as coisas tudo na hora, né? Muitas das vezes, e aí eu me vejo, quando eu entrei no espiritismo, conheci a doutrina, eu queria pegar uma pessoa que estava passando por uma dificuldade e fazer ela sorrir, naquele minuto ali, naquela hora, tirar o problema dela e falar, não, agora está resolvido, vem cá, o espiritismo vai resolver os teus problemas. E não é assim que funciona. Muitas das vezes nós vamos ter que, e aí a gente vê isso muito em reuniões mediúnicas, falar sempre uma palavra de conforto, várias vezes, para o mesmo irmão que se apresenta na reunião, durante meses, durante anos, para que lá na frente ele possa compreender a palavra que está sendo dita para ele. Então o tempo não é nosso. O que nos cabe sempre é, como diz a frase aqui agora, ter uma palavra indulgente para com os nossos irmãos. E muitas das vezes, como diz a última palavra aqui, ó, a frase 20, discutindo talvez esclareça, mas servindo convencerás. E isso a gente pode fazer, né, Márcia? E você, puxando a frase anterior que você falou, a hora que muitas vezes a gente não vai encontrar a palavra de consolo na boca de ninguém, né? A gente vai conversar com as pessoas e a gente não vai encontrar aquilo que a gente precisa ouvir no momento. Mas a gente tem uma dica, né, que é o Evangelho do Cristo que ele deixou pra gente de presente. Então é a gente abrir, quem é espírita que tem o Evangelho, lê o Evangelho, abre o Evangelho ao acaso, que vai estar a resposta da sua dor ali, daquilo que você está precisando. Quem não tem o Evangelho, tem a Bíblia, que também se abre lá a Bíblia ao acaso, você vai encontrar o consolo prometido que Jesus deixou pra gente, né? Ele deixou o Evangelho para isso também, para que essas palavras possam nos dar força nessa caminhada. Então, com toda a serenidade, todo o amor dele, mostrar, não, filho, você não está sozinho. Por mais que você se sinta sozinho nesse planeta, eu estou aqui com você a cada instante. Eu deixei as palavras para você seguir essa caminhada. Então, às vezes a gente vai buscar nos outros, mas os outros ainda não estão preparados para entender a nossa dor. Porque muitas vezes a nossa dor, ela pode ser tão grande para a gente, mas as pessoas vão olhar a nossa dor como fosse pequena, falando assim, mas é só isso, você vai passar por isso todas as pessoas passam. É pequenininho isso. Isso, você está sofrendo por uma coisa tão pequena que nem precisava, né? Olha aí, quanta gente sofrendo, meu Deus, olha, tem gente passando fome, tem gente que está internado, tem gente que está... E você está reclamando disso, só que para você esse problema é grande. Sim. E às vezes a pessoa não entende, mas ali no Evangelho do Cristo você vai encontrar a resposta para as suas dores, o consolo para as suas dores, o caminho que a gente precisa seguir. E quanto a gente falar,
a gente sempre tem que pensar que a minha perspectiva de vida é diferente do outro. Então, se dói para o outro, eu tenho que ter empatia e entender que dói em mim também. Porque a pior coisa é eu não me solidarizar com a dor do outro. Porque um dia eu vou passar por alguma dor e eu vou precisar de alguém. E pode ser que eu não encontre. Então, por isso que eu tenho que ser o consolo através das minhas palavras para todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Não é, Hernani? Sim, sim, você falou perfeito. E outra coisa, Márcia, eu gostaria de, para quem está nos assistindo, e eu falo por mim, e eu sei também que isso aconteceu com você, qual de nós já não precisou de uma palavra? Né? Qual de nós, quantas vezes eu já falei para você, ô Márcia, eu estou precisando disso, o que você acha? E vice-versa. Nós precisamos sempre, sempre. Aí, que nem você falou, às vezes essa palavra não chega como nós queríamos, mas ela vem. Ai, Nani, mas eu não sou espírita, eu não frequento, eu não quero, eu estou passando por uma dificuldade. E onde eu posso encontrar uma palavra de conforto? Vem do seu próprio coração. Se você souber ouvir, se você parar, como você disse, Márcia, para refletir um pouco, buscar uma esperança numa leitura. Quantas das vezes a gente está lendo alguma coisa e aquele texto que nós estamos lendo, que a gente sabe que não é por acaso, nos conforta? Quantas vezes? Haroldo uma palestra que ele falou uma frase que é uma verdade, porque já aconteceu comigo. Um amigo dele estava passando por um momento muito difícil. E ele pegou o carro e estava indo trabalhar, e ele, desesperado, e aí ele parou no farol, olhou e viu uma frase assim: Jesus sempre será contigo, nunca te desanimes. Aí ele falou, poxa, né? Então a gente vem, e quantas vezes você está agoniado e de repente um WhatsApp manda uma frase. A Márcia, o Cleiton, olha, escuta isso. E você se vê naquilo, né? Então a palavra, se a gente puder hoje dizer a todos, edifique sempre. Se você não puder auxiliar, silencia. Não diga nada que possa comprometer você depois. Você também vai precisar de uma palavra. E espere que essa palavra que você precisar seja muitas das palavras boas de construção que você soltou ao vento. Não aquela que destrói. Porque como a Márcia disse agora, muitas das vezes a dor alheia, as pessoas julgam e falam, isso não é dor. É sim. E não tem tamanho. Dor não é uma dor assim, dor 2, dor 3, a dor 3 é mais forte. Não, não é assim. Nós temos que compreender que as pessoas sofrem, independente da dor. E cabe a nós, com a palavra, auxiliar, acolher. Ou pelo menos dizer, olha, Jesus é contigo, calma, vai passar. E essas palavras sempre encontram o coração que precisa. E isso a gente fala, eu, a Márcia, o Cleito, a todos que aqui estão, sempre na esperança, porque nós já passamos por isso. E vamos passar inúmeras vezes ainda, que é um processo nosso de crescimento. Então, se você puder acolher alguém, sem julgar, sem perguntar que tamanho que é a dor, simplesmente abrace. Você vai ver. Isso volta para você um dia. A gente deve construir, através das nossas palavras, o nosso amanhã. Não é não, Márcia? Construir pontes que ligam e não destroem, né? Não destruir as pontes. Às vezes o silêncio, ele é mais acolhedor do que 1000 palavras, né? Então, às vezes a gente não precisa falar nada. A pessoa precisa falar, então a gente escuta. Escuta com uma escuta amorosa, sem julgamento. Se puder dar um abraço, dá um abraço. E se a gente não tiver ninguém para conversar, que a gente tem alguma coisa que dói dentro da gente, que a gente não quer abrir, porque às vezes a gente tem dores que a gente não quer dividir com os outros. Se recolha no silêncio e converse com Deus, através da prece. Porque as respostas, elas vão aparecer dentro de você. Porque nós estamos ligados a Deus, nós estamos mergulhados no fluido amoroso de Deus, no fluido universal de Deus, no amor de Deus. Então, quando a gente faz uma prece, a gente se liga a Ele. E as respostas que a gente precisa, elas chegam até nós. E como o Hernani falou,
Pode ser uma intuição que venha na nossa mente, pode ser uma frase na televisão, pode ser uma frase de para-choque de caminhão. Não. Mas vai vir, Deus vai mostrar alguém que vai sentar do seu lado, vai começar a conversar e vai vir aquilo que a gente precisa. Então a gente tem que fortalecer sempre essa nossa ligação com Deus, porque as respostas estão aí, as palavras estão aí. Às vezes a gente não encontra naquela pessoa que a gente precisa, mas Deus vai arrumar uma forma desse consolo chegar até a gente, né? Alguma forma chega. Com toda certeza, não tenho dúvida, não tenho dúvida. E você falou muito bem, por mais difícil que seja a situação que você está vivendo, sempre vai ter um caminho, sempre haverá um caminho. Basta você acreditar nisso, basta você se colocar nessa posição de receber, né? E nós vamos estar sempre recebendo um amparo, nunca estaremos sozinhos. E por que eu acho que esse tema é tão importante? Porque sem a palavra, como é que nós poderíamos nos comunicar? Como é que nós poderíamos compreender? Como é que nós poderíamos evoluir no sentido de acolher aqueles que mais precisam? Como é que nós poderíamos compreender a dor do outro se ele não fala? Né? Então, a palavra é tão importante. E tem que dar graças a Deus por nós termos ela. Né? Muitos de nossos irmãos são privados dessa encarnação da palavra, por ter usado ela, de repente, são N situações, usado erroneamente. Mas hoje nós temos a palavra. Quem tem hoje, aproveita essa situação. Aproveita para poder não entrar em conflitos, em turmas, tomar partido. Porque hoje tem muito esse negócio, né, Márcio? Tomar partido. Que partido que você tomou? Você está em qual lado? Eu já tomei o meu partido, que é de Jesus, né? Eu acho que você também. Então a gente tem sim. Então não entrar nesses períodos, né? E a gente tem que pensar, Hernani, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, entender que a vida continua, né? Que aqui a gente está numa passagem que é uma única vida, com momentos, e a gente está nesse momento aqui nesse planeta, depois a gente parte para o mundo espiritual, volta de novo. Então, às vezes, uma palavra que a gente falou que magoou alguém, pode repercutir em outras encarnações. Um amigo nosso que a gente não conversou direito, às vezes a gente falou uma coisa que magoou a pessoa, pode transformar um amigo num inimigo. Então, o poder que tem dessa palavra, né? Então, a gente tem que sempre raciocinar que muitas vezes o que a gente chama de os obsessores, os espíritos, não sei o quê, não, eles só se perderam pelo caminho. Às vezes por ações nossas, palavras que nós falamos de formas que não foram delicadas, né? Então, hoje a gente tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado com esse dom maravilhoso que Deus deu, que foi a palavra pra gente. Que a gente possa sempre usar para o bem, para consolar, para acolher. E se a gente não tiver a capacidade no momento, que a gente saiba silenciar. Sempre. Sim. E construir. Construir. A palavra certa, ela sempre deve construir. Como diz aqui uma das frases lá, indulgência. A palavra com indulgência. Perdoa e constrói sempre. Não é? Mas, é verdade. Tem um outro texto aqui que, na verdade, é um poema de Maria Dolores. Maria Dolores tem uns poemas tão lindos. Maravilhoso, maravilhoso. Tem algum que começa a ler aqui e a gente se emociona. E ela fala um pouco disso, do que a gente conversou agora. E como a gente está chegando no fim, eu gostaria de ler esse poema, dentro da minha insignificância, que eu não sou nenhum poeta, mas que possa chegar para vocês a intenção que eu vi nesse texto, que é linda, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou agora. E aí depois eu faço a prece final, pode ser? Combinado. Livro Encontro de Paz. Cantiga das Palavras. Quando escutes na estrada, alma querida e boa, a palavra que fira, recordando a pedrada que se atira, quando alguém se conturba e amaldiçoa, coloca-te em lugar da pessoa acusada e, se na luz da fé que te inspira e sustém, não possa fazer, não digas nada, nem censures ninguém. Pelos caminhos do cotidiano, quem se afeiçoa à queixa renitente é igual a nós, um coração humano, às vezes enganado, outras vezes doente. Muita afeição que cai ou se arroja de todo, no azedume infeliz, não sabe que remexe uma furna de lodo,
nem poderia, nem ponderar o que diz. Injúria, humilhação, sarcasmo, treva, na comunicação verbal que te procura, são canais de mais dor, quando a dor se subleva e cria delinquência, expiação e loucura. Ante as palavras rudes ou sombrias, considera também, por outro lado, de quanta compreensão precisarias se tivesse errado. Palavras de ferir, palavras de humilhar, mágoas de quem falhou, reclamações de alguém, violência, agressão, amargura, pesar. Entrega tudo a Deus nas vibrações do bem. Nunca leves adiante a sombra que te prova. Lembra a lição do sol, sereno e superior, que abrindo cada dia em luz de vida nova, tudo cobre de amor. Que lindo. Bonito, né? Ó, eu recomendo quem quiser ler, está lá no livro Encontro da Paz, com o título Cantiga das Palavras. Muito lindo. Vou fazer a nossa prece. Thais, aproveita. Aproveita esse clima gostoso de ligação a Deus. Sim. E é muito bom, né? Sim. Usar a palavra. Que possamos, assim, elevar nossos pensamentos a Jesus, o nosso grande professor, o sábio educador que nos conduz. Ó Jesus querido, agradecemos pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui reunidos contigo na tua excelsa claridade. Ó amor infinito, luz do mundo, paz dos corações aflitos. Olha por nós, nos ajude, Senhor, a compreender, a entender, para depois poder usar a palavra, como foi dita hoje na nossa conversa, no sentido de acolher, de ensinar, de educar. Nos consola, Senhor, nos momentos difíceis que estamos vivendo no nosso planeta. Tu, que é considerado o médico das almas, acolhe a todos, sem exceção, os mais longes, aqueles que nada têm. Abraça seus corações, iluminando o Senhor para o novo porvir. Agradecemos, Mestre, a oportunidade de compreender um pouco mais dos teus ensinamentos. Ajuda-nos, então, a ser um servo de tua vontade. Ilumina-nos sempre, nos dê sempre coragem, força, para que possamos caminhar na estrada de nossas vidas, nos iluminando e nos abençoando. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço, no meio da natureza. Já choveu, já vim para debaixo do pé de goiaba. Essa semana estamos assim, cada dia num lugar diferente. É tão bom estar na natureza que a gente está pertinho de Deus. Então, gratidão pela oportunidade de estar presente. Obrigada pelo convite, Hernani. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, estar aqui falando de Jesus. Gente, obrigada. Fiquem com Deus. Beijinho a todos. Beijinho a todos aí. Muito obrigado. Divulguem nossos evangelhos. Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Hernani.